Nós vamos tratar, ainda tomando como base a genealogia de Jesus Cristo, que está escrita no capítulo 1 do livro de São Mateus. E aí depois, dentro na leitura dessa genealogia, nós estamos no versículo 9, última parte, que diz assim: Acaz, eu já tenho um vídeo falando sobre Acaz, o rei ímpio, o rei iníquo, tão terrível, que chegou mesmo a queimar os seus filhos em oferta a Baal, no altar lá de adoração pagã. Mas está na genealogia, para você ver que Deus não faz acepção de pessoas. Ele chama, a pessoa purga em vida seus pecados, paga caro, mas ele não perde para Satanás. Ele está tratando essas duas tribos, Judá e Benjamim, que constituíram o reino de Judá, Jerusalém, separaram-se das 10 tribos por conta da desobediência do rei Salomão. Elas tipificam os gentios. As 10 tribos tipificam os judeus. Deus trata com os judeus como nação. E se você ver aqui, se você ler 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, você vai ver o que terrível foi o reino das 10 tribos de Israel nesse período do reino dividido. Meu Deus do céu. Chega uma hora aqui no finzinho, eu não sei qual é o número do vídeo que nós estamos lá, já está lançado no YouTube, o vídeo que fala sobre a caixa, não me lembro da numeração dele, mas nós já estamos bem adiantados, se bem que eu demoro muito para fazer um vídeo entre um vídeo e outro, porque eu tenho minhas atribuições do dia a dia e tal. De maneira que, chegando aqui, esse é o último suspiro. Esse Ezequias é o último suspiro, porque a Judá e Benjamim, as duas tribos que representam os gentios, isso é, hoje também, já estão totalmente envolvidas com demônios, com adorações a Baal e etc. e tal qual as 10 tribos de Israel. Já estão no mesmo nível. No começo tinha uma diferença. Os reis de Israel sempre pagão entre aspas, sempre adorando, inclinando-se para o paganismo, dos quais o pior foi Acabe, que casou com Jezabel. Tem a história deles entre meus vídeos. São poucos vídeos, dá para você acompanhar. E aí depois nós tivemos outros reis, Acaz, já nas duas tribos, mas já estava no mesmo nível para baixo, nivelado para baixo. Vê que tristeza, nivelado para baixo. Então nós temos que ter cuidado para nos nivelarmos para cima, do nível para cima, e não entrarmos nessa paranoia de nos nivelarmos para baixo. Ezequias foi o último suspiro. Depois de Ezequias, você vai vir Manassés e outros. Deixa eu ver o versículo 10. Acaz gerou Ezequias, que foi um excelente rei, um dos melhores, foi comparado a Davi. Ele foi comparado nas escrituras a Davi. Restaurou o templo, purificou o templo, restaurou a celebração da Páscoa, reorganizou o serviço interno. Aqui quando diz purificou, Ezequias purificou o templo, é porque estava
cheio, todo desorganizado, cheio de pagodes, cheio de gospel, cheio de rock evangélico, música evangélica sertaneja, não sei o que, cheio de tudo isso aí, nada no... O sacro tinha sido jogado no lixo. O lado sacro da coisa, a adoração, a reverência, o respeito, o temor, tinha sido lançado para fora, por acaso. Um rei ímpio, que sacrificou sua própria família para ficar do lado, adorar a Baal. Renegou a palavra de Deus. Mas no versículo 10, entra o Manassés, que é outra coisa terrível. Depois a gente trata dele. Então Ezequias fez tudo isso. No capítulo 29, segundo Crônicas, se você quiser ler, será que você vai conseguir ler? Será que a internet vai deixar você ler? Se bem que na internet tem aqui, segundo Crônicas, capítulo 29, capítulo 30, capítulo 31 e o 32. No 33 já fala do Manassés, rei de Judá. Ezequias ocupa 4 páginas, 4 capítulos, 1, 2, 3, 4 capítulos completos. O problema são as pessoas lerem. Elas vão encontrar, muitos vão descobrir tardiamente, que poderiam ter lido isso aqui e terem uma vida melhor, poderiam ter lido a Bíblia e terem tido uma vida melhor. Quando você não tem uma orientação, um norte, uma direção, aí você cede às inclinações, você cede para a cachaça, você cede para a maconha, você cede para a prostituição, o homossexualismo, lesbianismo, a corrupção político-social religiosa. Que as pessoas pensam que só tem corrupção na política. Na igreja tem também corrupção. A igreja mata também. A igreja rouba, pastores que roubam, ladrões, infames, que estão ali, mas não tem, são lobos vestidos de ovelha. Então, gente, esse vídeo trata especificamente, não tenho nem como ler, porque são 4 capítulos, eu já li em off, antes de abrir contar o vídeo aí, o time do vídeo, eu li e fiquei impressionado. Depois de Ezequias, vem mais uns 3 ou 4 reis, Manassés, Amon, Josias, Jeconias. Aí entra a deportação para a Babilônia. Aí entra o juízo. Aí entra um julgamento. Entra um período de terrível tribulação. A Babilônia entra lá em Israel, na Judéia, em Jerusalém, destrói tudo. Nabucodonosor. É o que vai acontecer no mundo. Por último, Deus entra em cena e restaura tudo. E julga, inclusive, Nabucodonosor. Ele vira bicho. Mas é o que vai acontecer com as religiões. É o que vai acontecer com o sistema religioso, denominacional. Centenas, dezenas, milhares de denominação. Onde está a verdade? É preciso restaurar a adoração. Ezequias fez isso. Ezequias restaurou o templo. Vou ler um pouquinho aqui, para não ficar apenas nas minhas palavras, nesses poucos minutos que vem pela frente aí. Capítulo 29, do livro de 2 Crônicas. Ezequias tinha 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia,
filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova. Você está fazendo isso? Há uma convocação para nós fazermos isso, gente. Nós temos falhas, todos têm falhas. Não há uma perfeição total em homem algum. O perfeito é Deus. A forma de você conseguir agradar a Deus é tendo Deus em você na forma do Espírito Santo. Caso contrário, você é apenas um religioso. Você tem apenas um espírito de igreja. É por isso que você está na sua igreja, Assembleia Batista Universal, Casa da Bênção, Quadrangular e até no Tabernáculo da Fé. E muitas vezes você não consegue vencer o diabo, porque você não tem ainda o batismo com o Espírito Santo. E a prova de que nós temos o batismo, Ezequias foi movido pelo Espírito de Deus. Isso não é espírito de reino, nem de homem, nem de nada. Isso foi o Espírito de Deus que moveu o rei Ezequias. É a única forma. Você é aquilo, você se torna aquilo que o Espírito que está em você te leva a ser. Se você tem um espírito de jogador, você vai ser um jogador, um craque. Se você tem um espírito de ator, você vai ser Se você tem um espírito mentiroso, você vai ser um mentiroso. Se você tem um espírito de adultério, você vai ser um adúltero. Pode ter a melhor mulher do bairro, da nação. A melhor esposa. Não digo nem mulher como objeto de sexo. Estou falando mulher como companheira. Você não vai aguentar e vai olhar para a menininha que vai passando lá. E só quem te dá esse domínio próprio é o próprio Deus. E Ezequias saiu restaurando tudo. Ele restaurou o templo, a purificação. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi. Ele foi equiparado ao rei Davi, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. No primeiro mês do primeiro ano do seu reinado, ele reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Convocou os sacerdotes e os levitas, reuniu-os na praça que fica do lado leste e disse: escutem, levitas. Chamou os crentes, convocou os cristãos, reuniu a igreja e chamou para um acerto. Gente, vamos tirar o pagode, vamos tirar o rock, vamos ter uma igreja consagrada, vamos tirar a mentira, a fofoca, vamos tirar os interesses políticos, financeiros, vamos parar com esse negócio de extorquir o povo em nome de Deus. Vamos parar de vender cura divina. Vamos parar de estipular onde é que está na Bíblia quem tem 1000, quem tem 500, quem tem 200, quem tem traga seu carro. Vamos parar com isso, a moda, a minissaia, nudez, imoralidade, prostituição, adultério, tudo abafado dentro do sistema religioso atual. Leiam segundo as Crônicas, do 29 ao 33. Do 29 ao 32. Esse Ezequias está na genealogia, no versículo 9 do capítulo 1 do livro de São Mateus. Chegou a hora, não dá mais para estar brincando de crente. Para com essa palhaçada. Crentes dentro de motel, enfiados, crentes adúlteros, crentes cachaceiros, crentes mentirosos. Vai ter uma decepção maior do que a prostituta, viu? Vai ter uma decepção maior do que o alcoólatra. Vão ter uma decepção maior do que o drogado, do que o traficante. Shalom, Adonai. Deus abençoe. Amém.